Oi, pessoal, bem-vindos à nossa aula de Ciências Moleculares e Celulares, e cujo conteúdo de hoje, ele também é utilizado para a disciplina de Introdução à Biologia Celular e do Desenvolvimento, tá? Então, pessoal, nós falamos, né, ao longo de nossas aulas anteriores, que é importante para a manutenção, desenvolvimento do organismo, a divisão ou multiplicação celular. E a divisão ou multiplicação celular, ela envolve diversos eventos, principalmente o núcleo, uma vez que o núcleo é o centro de controle das atividades celulares. O DNA controla a síntese de proteínas e as proteínas e enzimas controlam as atividades celulares. Então, toda vez que uma célula for se dividir, é importantíssimo que haja uma duplicação do seu material genético, dos seus cromossomos, de suas moléculas de DNA. Então, todo esse processo de surgimento de uma célula a partir da divisão de uma célula pré-existente, até o crescimento e desenvolvimento dessa célula, os eventos que envolvem isso, inclusive a duplicação do material genético, até a sua divisão ou multiplicação em outras duas células filhas, isso ocorre dentro do intervalo de tempo que a gente chama de ciclo celular, tá? Que é o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, pessoal, o ciclo celular é o período de vida de uma célula. Uma célula, ela surge da divisão de uma célula pré-existente, ela cresce, se desenvolve, até que ela possa vir a se dividir posteriormente em duas células filhas. Essas duas células filhas, por suas vezes, vão crescer, se desenvolver, até chegar um período em que ela vai ser capaz de se dividir em duas outras células filhas. Então, esse é o chamado o quê? Ciclo celular. O período em que a célula está se dividindo é chamado de mitose. E para a formação de gametas, a gente tem um outro tipo de divisão celular, que é a meiose. Só que a gente vai fazer essas distinções hoje. Então, a divisão celular é o processo no qual uma célula-mãe vai ser capaz de se dividir e originar duas células filhas geneticamente idênticas entre si, que permite a obtenção de duas células filhas geneticamente idênticas olha lá no início do processo, para cada par de cromossomos, em que eu tenho um bastão de origem materna que veio no óvulo e outro de origem paterna que veio no espermatozoide, olha lá as células filhas, elas têm os mesmos bastões cromossomos, elas têm os mesmos bastões e na mesma quantidade, né? Então, olha lá, as duas células filhas. Só que para que isso seja possível, o que tem que acontecer? Antes da célula se dividir, ela tem que duplicar, replicar o material genético. E aí, cada cromossomo tem que agora ser formado por dois bastões. Por quê? Porque aí, durante a divisão celular, um bastão cromossômico de cada cromossomo vai para uma célula filha diferente. Então, esse bastão vai para uma célula filha, esse outro bastão para outra célula filha. Aqui, para esse outro cromossomo, também formado por dois bastões, um bastão vai para uma célula filha e o outro para outra célula filha. Então, um evento de extrema importância antes que a célula-mãe se divida em duas células filhas geneticamente idênticas é que haja duplicação ou replicação do material genético. Porque senão não será possível obter duas células filhas geneticamente idênticas, né, com o mesmo número de cromossomos, tá? Dividir, no caso das células, significa duplicar, pois as novas células são capazes de crescer e de se transformar em células idênticas à original, tá? A divisão celular, pessoal, ela é a maneira como os organismos unicelulares se reproduzem
Então, uma bactéria, uma alga, um fungo que seja unicelular, a divisão celular é a forma como aquele organismo tem de se reproduzir. É a forma como ele tem de perpetuar sua espécie. É a forma como ele tem de gerar células filhas, tá? Nos organismos pluricelulares, aí não. Geralmente, a reprodução ocorre por fusão de gametas. No caso dos seres pluricelulares, a divisão celular não está relacionada à reprodução. A divisão celular está relacionada ao crescimento, ao desenvolvimento e à reposição de células mortas, bem como à renovação de tecidos e órgãos. Então, nós nos originamos da divisão de uma única célula, que é a célula ovo ou zigoto. Espermatozoide, fecunda óvulo, dessa fecundação eu formo uma única célula, que é a célula ovo ou zigoto. Como é que essa célula ovo ou zigoto vai originar o embrião, feto, futuro recém-nascido? Por processo de divisão celular. Uma célula duplica seu material genético, divide em duas. Cada uma das duas duplica seu material genético e divide em outras duas. Aí eu já vou para 4, 8, 16, 32, 64, 108, 216. Num processo, né, de formação embrionária, que a gente vai estudar na última sessão da unidade 4. Aí eu formo o zigoto, aí depois vem mórula, blástula, gástrula, neurula, o embrião, feto, futuro recém-nascido. Até você formar cerca dos 100 quintilhões de células que formam o organismo humano, a partir da divisão de uma única célula, que é a célula ovo ou zigoto. Essas células, né, que sofrem reprodução ou se dividem nos organismos multicelulares por crescimento, desenvolvimento e reposição e renovação de células, são chamadas de células somáticas, tá? Porque as células germinativas que formam gametas, elas não se dividem por mitose, elas se dividem por meiose. Então, a divisão celular é o processo em que uma célula-mãe duplica o seu material genético, por isso que os cromossomos, né, homólogos vão se encontrar antes da divisão celular duplicados, cada um formado por dois bastões, porque cada um deles precisa ser dividido igualmente entre as duas células filhas, para que elas sejam idênticas em relação à sua célula-mãe. Não há divisão celular com produção de duas células filhas geneticamente idênticas e iguais à célula-mãe, se não houver duplicação do material genético. Tá? Então, pessoal, você tem lá o zigoto, que foi a célula precursora de qualquer organismo, né, proveniente de uma reprodução sexuada, em que você tem fusão de gametas. A célula ovo ou zigoto, ela é uma célula única, com alta capacidade de divisão ou multiplicação celular por mitose. O zigoto duplica seu material genético e divide em duas células. As duas originadas vão crescer, desenvolver, duplicar o seu material genético e dividir em outras duas, e eu tenho 4, 8, 16, 32, 64, 108, 216. Vou formando embrião, feto, até originar o futuro recém-nascido. Após o nascimento, essas divisões continuam se processando de forma não tão intensa, igual a fase embrionária, mas ainda assim, para, né, o desenvolvimento do organismo até chegar à fase adulta. E ainda durante a fase adulta, a mitose permanece para a renovação, né, de células e tecidos daquele organismo, tá? Esses organismos, quando eles atingem a maturidade sexual, nos testículos do homem e nos ovários da mulher, você tem células germinativas que vão passar por um processo de divisão para originar gametas. Mas a divisão que origina gametas não é a mitose, é a meiose. Então, espermatogônias nos testículos do homem se divide para formar espermatozoide, ovogônias nos ovários da mulher se divide para formar óvulo. Na mitose, a célula-mãe origina duas células filhas geneticamente idênticas, com o mesmo número de cromossomos. Na meiose, pessoal, você origina gametas com a metade do número de cromossomos. Se as células humanas têm 46 cromossomos,
cada gameta vai ter 23. Porque na hora da fecundação, 23 mais 23, que os cromossomos se pareiam, formam os homólogos, como a gente viu na aula passada, eu reestabeleço os 46. Então, o zigoto tem 46 cromossomos, ou 46 moléculas de DNA. Eu mantenho esse número de cromossomos para todas as células que se originam a partir da mitose ou divisão dele, duplicando esse material genético. É a partir disso que de uma única célula origina um embrião, feto, futuro recém-nascido. Essas mitoses continuam se processando para o desenvolvimento do organismo, para a formação de novas células, né? Renovação de tecidos, lá, reposição, desenvolvimento, crescimento, é tudo por mitose, originando células, no caso das células humanas, com 46 cromossomos, tá? Quando atinge a maturidade sexual, as células germinativas sofrem meiose e não mitose para formar gametas. Porque se eu utilizasse a mitose para formar gametas, o espermatozoide teria 46 cromossomos e o óvulo também. Se os gametas fossem formados por mitose, o espermatozoide teria 46 cromossomos e o óvulo também. E a hora que eles fecundassem, eles iriam originar um embrião ou um zigoto, né, com 92 cromossomos. E aí a próxima geração teria o quê? 184. Como é que eu ia ter um momento que nem ia caber cromossomos dentro da célula, e alterando um cromossomo eu já tenho síndrome genética, imagina você duplicando. O embrião não seria viável. Então, a forma, né, que a vida encontrou de manter o número de cromossomos é os gametas passarem por um processo de divisão celular que reduza a metade o número de cromossomos. Porque a hora que eles fecundam, eu restabeleço aquele número original. 46, por meiose, cada um 23. 23 fecundando 23, 46. E aí eu mantenho o ciclo de vida. Então, mitose, uma célula mãe, duplica o material genético, originando duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. Crescimento, desenvolvimento, renovação e reposição das células ocorre por esse processo. A formação de gametas não ocorre por mitose, ocorre por meiose, que reduz a metade o número de cromossomos nos gametas. Mitose. Processo de divisão celular em que uma célula-mãe duplica o seu material genético, dividindo-se em duas células filhas geneticamente idênticas. Isso significa com o mesmo número de cromossomos. Então, se eu tenho 4, no final do processo eu tenho duas células filhas com 4 cromossomos, tá? Isso envolve a divisão do citoplasma, que é a citocinese, e depois a divisão do núcleo, que é a cariocinese. Na meiose, eu também tenho uma duplicação do material genético. Só que a meiose, ela é constituída de duas divisões celulares. Divisão 1 e divisão 2. Só que na divisão 1, ocorre uma duplicação do material genético antes, que antecede a divisão 1. Mas a divisão 1 para a divisão 2, eu não tenho uma nova duplicação de material genético. Por isso que eu reduzo a metade. Então, na meiose, eu tenho uma célula-mãe, que origina duas células filhas, com o mesmo número de cromossomos. 4, 4, 4. Na meiose, eu tenho uma célula-mãe, se divide em 4 células filhas, com a metade do número de cromossomos. Aqui eu tenho 4 e aqui 2. Agora, um gameta desse, quando ele fecunda esse, eu restabeleço os 4 da célula somática, né? E aí, a partir daí é que sofre mitose para manter o crescimento, desenvolvimento e a renovação celular. O ciclo celular, e agora no caso, a meiose, ou a mitose, mas pode ser a meiose também, ele vai ser dividido em duas grandes etapas, tá? Uma etapa que eu chamo de intérfase e uma que eu chamo de divisão celular propriamente dita. E aí a divisão celular vai depender do tipo de célula, que pode ser a mitose ou a meiose. Então a intérfase é aquele período do ciclo celular, da vida da célula,
em que a célula não está em divisão. Quando a célula não está em intérfase, ela está em divisão. E essa divisão pode ser mitose ou meiose, dependendo do tipo de célula. A intérfase, ela é considerada uma fase de intenso metabolismo celular, porque é lá que a célula vai estar sintetizando proteínas, mantendo as atividades metabólicas da célula, e é na intérfase que ocorre a duplicação do material genético para que a célula possa entrar na fase de divisão, tá? É na intérfase que os cromossomos se duplicam. Que é um processo que ocorre sempre antes que uma célula possa o quê? Se dividir. Depois que a célula saiu da intérfase, ela entra na divisão celular, que é a etapa da multiplicação da célula, né? Que envolve a divisão do núcleo, que é a cariocinese, com a divisão dos cromossomos, seguida pela divisão do citoplasma, que separa as duas células, que é a citocinese. A divisão celular pode ser do tipo mitose, que ocorre em células somáticas, células do corpo, do cabelo, da pele, do fígado, do intestino, do sangue, e meiose, que são as células germinativas para formar gametas. Então, olha lá, pessoal, ciclo é algo que começa em um ponto, termina nesse mesmo ponto e reinicia a partir dali. Por isso que é um ciclo. O ciclo celular é dividido em duas grandes etapas. A intérfase, que é o período que a célula não está em divisão, que é a maior parte do ciclo, e a divisão celular propriamente dita, que pode ser mitose, se forem células somáticas do corpo, ou meiose para formar o quê? Gametas. O período em que a célula não está em divisão é dividido em 3 outras etapas, chamadas de G1, S e G2. Então, a intérfase, período em que a célula não está em divisão, ele é dividido em 3 etapas, G1, S e G2. E a divisão celular, né, é a mitose ou meiose, tá? A gente põe aqui M, porque é a mitose ou a meiose, dependendo do tipo de célula, né? Olha lá, pessoal, G1 é quando a célula acabou de vir de uma divisão, ó, a célula acabou de sair de divisão, ela entra em um período G1. Período G1 é aquele período em que a célula vai estar verificando se todo o DNA dividido anteriormente, né, na mitose ou meiose anterior, ocorreu normalmente, se não houve nenhum erro durante essa divisão, para as enzimas de reparo realizarem o reparo do erro caso tenha acontecido. Aí a célula vai estar ali, crescendo, se desenvolvendo, até que ela possa entrar na fase S, que é onde ela vai duplicar o seu material genético, para que depois ela possa entrar numa nova divisão celular, tá? Entre a fase S e a divisão, você tem o G2, que é uma checagem que outras enzimas fazem para verificar se todo o DNA duplicado na fase S ocorreu corretamente, se não ocorreu nenhuma mutação, se não há necessidade de reparar nenhum erro, tá? Então, olha lá, G1, S e G2. G1, S e G2 é a intérfase, o período em que a célula não está em divisão. G1, S, G2 é a intérfase. Então, aqui é o ciclo. Isso aqui é a intérfase. Aí depois ela entra em divisão celular. Aqui está falando que é a mitose. Mas se for uma célula germinativa, ela não entra em mitose, ela entra em meiose, tá? Logo após o surgimento de uma célula, a partir da divisão de uma célula pré-existente, ela entra em G1. G1, a célula vai ter uma checagem se todo o DNA dividido na multiplicação anterior ocorreu adequadamente ou normalmente. S, a célula vai duplicar o material genético para que ela possa entrar numa nova fase de divisão. Depois da fase S, você tem uma fase chamada de G2, antes da célula se dividir, que é uma fase em que há uma verificação de todo o DNA duplicado na fase S, se não há nenhum erro, se não sofreu nenhuma mutação, senão esse erro tem que ser corrigido, tá? A mitose, e isso é matéria da aula da semana que vem, eu não vou aprofundar nisso hoje, mas só aproveitando a figura,
ela é dividida em 4 fases, tá? A mitose, que é a divisão celular, ocorre nas fases prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, a intérfase, período que a célula não está em divisão, é dividida em G1, S e G2. E a divisão celular ou mitose é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, olha lá, pessoal, G1 é o período que antecede a duplicação do DNA cromossômico. Então, G1, se está antes do S, e S é a fase de síntese e duplicação do material genético, G1 antecede, ele vem antes da duplicação desse material genético. E ele veio, é a fase que vem posterior à divisão da célula. Quando uma célula acabou de se dividir por mitose ou por meiose, ela está entrando o quê? Em G1. Em G1 é quando a célula começa a crescer, desenvolver, reiniciar a síntese do RNA, de suas proteínas, para manter o metabolismo daquela célula, né? Nessa fase G1, você tem um chamado checkpoint, que é um conjunto de enzimas que vão fazer, como o próprio nome está dizendo, uma checagem para verificar se todo o DNA dividido na multiplicação anterior ocorreu de maneira adequada, né? Se não há necessidade de de reparação de nenhum erro, tá? O período de fase 1, ele é extremamente variável. Por quê? Porque ele vai depender do tipo de célula. A maioria das células, elas vão ter um período de G1 que vai variar de acordo com a sua capacidade ou não de se dividir. E isso vai depender do tipo de célula ou tecido que forma aquele órgão em questão, tá? Tem células que, após se dividirem durante a fase embrionária, nunca mais vão se dividir. Nunca vão entrar em fase S. Aí elas ficam, no período G1, numa fase quiescente, que a gente chama de G0. Então é o seguinte, pessoal. O período G1 compreende o período que mais sofre variação do tempo, de acordo com o organismo e também a fatores extracelulares. Trata-se da fase em que as células estão crescendo, se desenvolvendo. As células animais possuem 3 características. Elas podem se apresentar em células que dividem constantemente, aí esse período de G1 vai ser curto, que só se dividem com estímulos, o período de G1 vai ser bastante extenso, ou aquelas que se diferenciam e nunca mais se dividem e vão passar o resto da sua vida em G0. Por exemplo, gente, neurônio, célula muscular, depois que você nasce, elas nunca mais se dividem. Elas entram num período de quiescência G0 e nunca entram em fase S. Nunca duplica seu material genético, porque elas nunca irão se dividir. Elas só sofrem autofagia, só aquela renovação de células pelos lisossomos, né? Para as células que só se dividem por estímulos externos, né, pode ocorrer um período G0, que é o estado de dormência ou quiescência, mesmo estando saudáveis. Isso ocorre, pessoal, porque essas células não possuem fatores de crescimento, tendo metabolismo e síntese baixos. Alguns tecidos param suas divisões celulares e se diferenciam, e não mais se dividem, mantendo-se em G0 durante todo o período. Como eu havia dito, é o caso de células nervosas, né, como um neurônio, que vai permanecer indeterminadamente nessa fase. Depois de G1, a gente tem a fase S. Toda célula entra em fase S? Não. Aquelas que se diferenciam e nunca mais se dividem, de G1, elas entram num estado aqui paralelo quiescente, chamado de G0, e elas nunca mais irão se dividir. Então, uma célula, depois que ela vem da divisão ou multiplicação de uma célula anterior, ela entra em G1, um período bastante variável. Se a célula se divide rápido, logo ela entra em fase S. Se a célula se divide devagar, ela demora a entrar na fase S. E se ela nunca mais se divide, ela nunca entra na fase S. Fase S é S de síntese, duplicação do material genético, duplicação dos cromossomos. Período em que a célula duplica seu conteúdo de DNA, elaborando réplicas perfeitas das moléculas de DNA que possui. Saindo de S, a célula entra em G2.
Então, entre S e a divisão celular propriamente dita, eu tenho G2. G2 é um intervalozinho para uma nova checagem, igual o checkpoint que aconteceu no G1, acontece no G2, para verificar, né? São enzimas que reparam, verificam se todo o DNA duplicado na fase S está correto, se não teve nenhuma mutação, para que ele possa entrar na divisão, na mitose. Que antes de entrar em divisão, eu corrijo esse erro, porque senão todo o DNA duplicado ali vai para todas as células filhas. E é aquele erro daquele ponto para frente, ele é transmitido, né? Mas podem haver falhas e um mau funcionamento no sistema de reparo. A intérfase, no que diz respeito à fase S, que é a duplicação do material genético, vem uma enzima, eu falei isso para vocês na aula anterior, chamada de DNA polimerase, que abre a fita, e utilizando uma fita como molde da célula original, ou da fita original, né? Então, essa aqui seria, ó, um molde da fita original e o outro molde da fita original. Utilizando uma fita como molde a partir da molécula de DNA mãe, essa enzima insere novas bases nitrogenadas, sintetizando a nova fita. Então, toda molécula de DNA filha ela vai ter um molde proveniente da molécula de DNA original ou a molécula mãe e uma fita de DNA recém-sintetizada. Por isso que a gente fala que o processo é semi-conservativo, né? Eu uso uma fita só como molde para sintetizar a outra, tá? Bom, pessoal, olha aqui. A divisão celular propriamente dita é a mitose. E aí a quantidade de DNA que eu vou ter em cada célula, e ela entrando em G1, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, vamos supor, seja uma determinada quantidade lá referente a um teor de DNA, igual a 2C, por exemplo. Então, a hora que uma célula surge, a partir da divisão de uma célula anterior, ela tem uma quantidade de DNA igual a 2C. Só matematicamente para vocês entenderem isso. Quando essa célula entra na fase S, ela tem que duplicar o seu material genético. Então, de 2C duplicando, vai para o dobro, ou seja, 4C. Então, eu tinha uma quantidade que era 2C em G1, porque essa célula acabou de se dividir, aí ela cresce, se desenvolve. Na fase S, ela duplica a quantidade de material genético. Na fase G2, eu tenho essa quantidade de material genético duplicada constante. E quando a célula começa a se dividir ou entra em mitose, né, lá prófase, metáfase, anáfase, telófase, a quantidade de DNA que eu vou ter por célula, ela novamente volta a ser aquela quantidade original igual a 2C. Aí a célula entra em G1, quando ela entrar em S, ela duplica o material genético de novo. Quando ela divide, a quantidade de material genético é distribuída entre as células filhas, que cai para metade de novo, e assim eu mantenho o ciclo. G1, S e G2 é o período em que a célula não está em divisão, é a intérfase. A célula surge, a vida dela se inicia em G1, porque ela veio da multiplicação da divisão de uma célula mãe. Aqui é onde ela desenvolve, onde ela cresce, onde ela faz um ponto de checagem, por isso esse semáforo aqui, você tem uma parada, onde enzimas de reparo vão verificar se todo o DNA dividido na multiplicação anterior está correto, se não há necessidade de reparo de nenhum erro, tá? O período G1 é altamente variável, depende do tipo de célula. Se ela divide rápido, G1 é curto. Se ela divide devagar, demora a dividir, G1 é extenso. E, às vezes, tem células que ficam num estado quiescente e nunca mais duplica seu material genético, não mais se divide, que é o estado G0, ou de dormência, ou quiescência, né? Se no G1 esse checkpoint verificar que as alterações que ocorreram na divisão anterior são muito efetivas, tá? Ele nem faz o reparo. Ele simplesmente induz essa célula à morte celular programada, que é a apoptose. E isso é importantíssimo,
Porque se você não induzir essa morte celular, essa célula vai se dividir e ela pode ser uma célula cancerígena, por exemplo, e formar um tumor, tá? Então, se o DNA da célula estiver muito danificado, o ideal é que nem haja um reparo, é que essa célula de G1 ela nem venha a entrar em duplicação dos cromossomos para se dividir, que ela seja induzida à apoptose, a morte celular programada. Tá? Bom, se essa célula não fica em G0, em estado de quiescência, e ela foi feita a checagem dela e está tudo ok com o DNA, ela pode duplicar o seu material genético na intérfase. Todo esse material genético, finalizada a duplicação, ela entra em fase G2, onde tem uma nova parada, um novo checkpoint, para verificar se todo o DNA duplicado na fase S, na fase anterior, não sofreu nenhuma mutação ou nenhum erro. Se forem muitos erros, ao invés de reparar esse erro, a célula é induzida à morte celular programada de novo, para que ela não se divida. Agora, se teve erro, teve um mau funcionamento no sistema de reparo, aí a célula entra em divisão. E se essa célula entrar em divisão, essa célula alterada, doente, ela pode se multiplicar várias outras vezes e originar um tumor, por exemplo, se for uma célula cancerígena. Se tiver tudo ok, né, nessa G2, e se a célula tiver algum erro e o sistema de reparo não conseguir identificar isso, aí ela entra na fase M, que é a mitose propriamente dita, que é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mas isso é conteúdo da aula da semana que vem. Então, olha lá, pessoal. G1, S e G2 é a intérfase, né? E a mitose é a divisão celular propriamente dita. G1 é o maior período em que a célula fica. E esse G1 depende do quê? Do tipo de célula. Por exemplo, célula da pele do cabelo, G1 é curto, porque elas se dividem muito. Fígado, tá? Células do sangue, né? Agora, células do estômago, né? E células ósseas, por exemplo, aí o período G1 é bem mais longo. Ela demora a se dividir. E tem células que ficam no estado G1 por toda a vida. Aí a gente chama estado de quiescência, chamado de G0, que é um repouso. A célula fica nesse estado sem entrar em divisão, tá? Quando a célula for se dividir, ela entra na fase S para duplicar o material genético. O material genético duplicado é checado na fase G2 para que ele possa entrar na fase de divisão celular. O tempo decorrente em cada fase, cada literatura traz um tempo, tá? Então, tem livros que falam que a síntese ou duplicação do material genético demora em média 8 horas, o G2 demora 4 horas, e que a mitose acontece em meia hora a 1 hora. G1 depende do tipo de célula, é altamente variado. Tá? Ah lá, aqui falou que a fase S demora 8 horas. Tem livro que fala que demora 10 horas. Então, quer dizer, foi 2 horas a mais, né? G2 aqui está falando que demora 4 horas e meia. Aqui falou que demora 4 horas. Né? E a fase M aqui diz que demora 1 hora. E a aqui falou que demora 30 minutos. Então depende do livro. Mas isso não é padronizado e isso nunca vai ser cobrado em prova porque é divergente essas informações. Eu só estou trazendo para mostrar para vocês, pelo menos para ter uma noção, tá? E aqui falou que o G1 é de uma média de 9 horas, mas isso aí é para uma célula que se divide cotidianamente, uma célula da pele, do sangue, do cabelo, né? Porque tem umas que esse G1 vai ser de dias e outras nunca vão sair de G1, que é aquelas que permanecem em G0, que é o caso dos neurônios e de células musculares, né? Então a célula surge a partir da divisão ou multiplicação de uma célula pré-existente e entra em G1, ela cresce, desenvolve, duplica o seu material genético em S. Esse material genético é verificado se houve algum erro durante a duplicação dele na fase G2, e aí a célula entra na divisão celular propriamente dita, que é dividida em prófase, metáfase, anáfase, telófase. Na telófase você tem a divisão dos núcleos, que é a cariocinese, e depois a divisão, o estrangulamento do citoplasma, para você ter duas células isoladas, separadas umas das outras, que é a citocinese, ou divisão do citoplasma. As fases dessa mitose e também da meiose
os detalhes de como ocorre a divisão desse núcleo, desse citoplasma, os eventos que ocorrem dentro da célula, como que eu tenho a divisão de cada bastão cromossômico para uma célula filha e o outro bastão cromossômico para outra célula filha, é o conteúdo da nossa aula da semana que vem, tá? Então, pessoal, semana que vem a gente vai ver todas as etapas que constituem as fases da mitose e da meiose. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma pergunta, pode fazer, tá? Tranquilo? Bom, pessoal, eu vou finalizar a gravação da aula, então, e vocês que ficaram aqui, eu vou projetar uma informação importante aqui de uma postagem do material, e aí vocês comunicam aos colegas de vocês, tá bom? Obrigado pela atenção, bom resto de semana, e até a nossa aula da semana que vem.